Você conhece a psicoterapia integrativa? Você sabe como é que ela funciona? Para que serve? Quais são os seus fundamentos? A psicoterapia integrativa, ela é uma área de psicologia, uma linha de psicoterapia, um campo de atuação da psicoterapia e da psicologia que ela está centrada em desenvolver um trabalho eficaz, aplicável, eficiente, funcional, embasado na ciência e com todo um conjunto de técnicas e de práticas éticas íntegras, de uma forma extremamente voltada para o trabalho organizado e estruturado a partir de uma revisão do que funciona, do que dá certo, que pode promover mais transformação, mais mudanças, do como o processo de psicoterapia pode ser feito em excelência. Por isso que ela é aplicável, ela é aplicada nas mais diversas áreas para desenvolver atleta, para desenvolver pessoas no contexto de trabalho, no contexto organizacional, nos projetos e processos de desenvolvimento humano, nos processos de intervenção social, nos processos da clínica psicológica, no desenvolvimento de trabalho na saúde mental, na integração de campos interdisciplinares de atuação. A psicoterapia integrativa ela se utiliza de um conjunto de bases interdisciplinares dos estudos do comportamento humano, da psicologia, das áreas que envolvem processos educativos, processos de aprendizagem, utilizando um paradigma amplo de várias linhas e abordagens da psicoterapia e da psicologia para desenvolver um trabalho consistente, consciente, de acordo com as novas demandas do nosso mundo, que cada vez emerge mais complexidade, mais sistemas. O profissional que trabalha de forma integrativa, ele necessita ter uma formação específica, um trabalho técnico prático, porque ela é uma área muito bem consolidada, muito bem estruturada e desenvolvida no cenário científico dos mais diversos países. Mas uma coisa importante, você sabe como é que ela evoluiu? De que forma a psicoterapia integrativa evoluiu e por quê? Esse é o objetivo desse encontro de hoje, esse é o objetivo de estarmos aqui hoje. Eu sou Henrique Moraes, sou cientista-chefe da HSI, atualmente eu moro e trabalho aqui em Washington, nos Estados Unidos, e desenvolvo todo o meu trabalho de pesquisa, de entendimento, de estudos da mente há mais de 20 anos, tendo atuado como professor, como clínico e como consultor também, desenvolvendo um trabalho que envolve avaliação e que envolve as intervenções, tá, em distintos contextos. E se você é interessado para conhecer a mente, para entender os estudos e os processos da mente, se você tem interesse em entender de ciências do comportamento, assina lá o canal, vem participar desse debate, dessa discussão, para que a gente possa levar para vocês um conteúdo de alta qualidade, tratando sobre os processos da mente, do cérebro, as práticas de intervenção na psicoterapia e na psicologia. Mas então, como é que a psicoterapia integrativa evoluiu? De que maneira as práticas integrativas e a psicoterapia integrativa ela se organizou e ela se distribuiu, né, no cenário da psicoterapia? Como é e como tudo isso começou? A evolução da psicoterapia integrativa, a evolução da integração na psicoterapia, ela ocorreu por um conjunto de fatores que são bem específicos. Primeiro, pelo crescente número de psicoterapias. Somente aqui nos Estados Unidos foram contadas mais de 400 linhas de psicoterapia. Dentre essas linhas, nas mais diversas matrizes, nem todas tinham uma eficácia terapêutica assegurada. E o Conselho Federal, né, daqui, a American Psychological Association, ela começa a se preocupar com como esses trabalhos eram conduzidos e de que forma esses trabalhos poderiam estar sendo melhor orientados, né, para que desse
uma condição de que essas linhas e os profissionais que trabalham na psicologia tivessem mais eficácia, mais condição de um trabalho sério. Ou seja, um enorme desenvolvimento de campos e de linhas de psicoterapia culminou com a necessidade de revisão sobre o que ocorria no interior do trabalho e do estudo, né? E a gente passa a ter, por conta dessa pulverização, dessa diversidade, uma inadequação de teorias para fazer o trabalho clínico, né? E essa inadequação, ela promove que a gente tenha a baixa capacidade de desenvolver um trabalho com eficácia, um trabalho com mais competência, com mais rigor científico. Outra característica central foram as contingências externas. A sociedade evolui, as sociedades vão se tornando muito mais complexas e as contingências, as demandas sociais, as demandas externas cobram dos psicólogos um trabalho mais prático, mais técnico, mais bem executado, mais realizado de acordo com práticas interdisciplinares e práticas científicas. A gente passa a ter também os planos de saúde e as sociedades médicas dos países forçando os psicólogos a fazer trabalho de curto prazo, forçando os profissionais de saúde que o trabalho ele tenha um determinado prazo, então aquela demanda, aquele processo que acontecia inicialmente na psicologia de você deixar que os profissionais trabalhassem, né, sem saber mais ou menos quando encerrava, qual a duração do processo de psicoterapia, como é muito comum na psicanálise, em muitas linhas psicodinâmicas, eles passaram a ser cobrados de que eles dessem resultado dentro de um determinado tempo. Isso culmina com um conjunto de pressões externas para que o processo ele pudesse ser exercido de uma forma mais técnica, mais prática e com paradigmas, né, de aplicabilidade, de funcionalidade, de eficácia, né? A gente começa a ter muita dificuldade para tratar no campo da psicoterapia, no campo da psicologia, com distúrbios que são mais difíceis, né? Transtorno de personalidade, as esquizofrenias, as pessoas com autismo, a gente começa a ter muito mais dificuldade de trabalhar com transtornos que são difíceis. E essa pressão começa a forçar uma diversidade maior de tratamento para esses pacientes. Uso de droga, né? Pacientes graves com uso de droga, né? O trabalho que é executado nos centros de tratamento, né? De drogas, né? Sobretudo de álcool, de abuso de álcool, o trabalho do AA. E a gente passa a ter, né, o trabalho também necessitando ir para as comunidades terapêuticas, que passam a contribuir fortemente para o resultado. Porque a partir do momento que você tem uma comunidade terapêutica, um CAPS, um centro, você passa a interagir com outros profissionais que passam a dizer, olha, a gente tem um protocolo, o trabalho ele precisa ter uma funcionalidade, enfim, ele passa a exercer um conjunto de pressões distintas nos profissionais para que a gente necessite, né, de que os trabalhos e os tratamentos eles tenham a condição de serem baseadas em evidências científicas técnicas para que eles possam se desenvolver. De maneira que a gente passa a ter o desenvolvimento de uma rede ampla de profissionais integrativos, de uma rede ampla de profissionais que são, né, que atuam nos mais diversos contextos, e a gente passa a ter artigos científicos, a gente passa a ter revistas. Todo esse conjunto de processos, ele culmina com a emergência de autores, de livros, de manuais. O trabalho começa a ser parametrizado pelas sociedades, né, sobretudo a Sociedade Psicológica Americana. Ele passa a ser cobrado que seja um trabalho mais interdisciplinar. Surgem autores, dos quais o Norcross, tá, o autor deste livro daqui, que é né, eu considero um dos livros principais, talvez o livro que deu a sistematização no campo, né, mais bem organizada
para que os trabalhos de integração na clínica psicológica pudessem ser executados, né? Então, assim, a gente vai ter neste campo uma emergência de autores e de profissionais voltados para o trabalho integrativo. E esse trabalho ele passa a culminar com a emergência de um conjunto amplo e ampliado de sociedades científicas, né? Mas enfim, fazendo uma síntese, por que a integração agora? Primeiro, porque nós passamos a ter muitos achados de pesquisa, a qualidade extremamente ampla de achado de pesquisa, fornecendo as evidências necessárias para os trabalhos de integração. Depois, um conjunto de deficiências de modelos teóricos anteriores que culminam com a emergência de trabalhos que envolvem a integração. E deficiências dos nossos métodos clínicos. A gente começa a pesquisar, sobretudo fora, né, do país, no eixo Estados Unidos, Europa, começa a entender que não é todo tratamento que serve para qualquer coisa. Tem determinados tipos de trabalho que não tem eficácia para determinado tipo de paciente. E a gente começa a se deparar com os limites das abordagens puristas, das abordagens clássicas. Começa a se deparar com os limites do trabalho que é desenvolvido nos CAPs, quando você usa uma única abordagem, com a necessidade de interdisciplinariedade, com a necessidade de intervenções que são pautadas em paradigmas que são ampliados para que você consiga dar conta de trabalhos que são mais complexos. E isso combina com a organização dos trabalhos de integração. E essa organização desses trabalhos, eles nos permitem que a gente tenha uma grande gama de trabalhos que foram desenvolvidos no interior das mais diversas disciplinas, né? Uma característica central, né, que é celebrada hoje nos trabalhos de integração é que a gente consegue trabalhar com muito mais rigor científico, com muito mais estrutura, estratégia, mas isso tem uma técnica, isso tem uma necessidade de supervisão, de formação. A psicoterapia integrativa é uma área científica e, como toda área científica, muito bem sistematizada. Então, ela exige um amadurecimento do profissional para que ele saiba os detalhes e as nuances de trabalhar com cada tipo de transtorno, com cada tipo de síndrome, com cada tipo de processo, como que essa integração ela funciona e ela é exercida, né, no setting terapêutico. E essa é o nosso debate, né, aqui nesse ambiente. Espero que você dê o like para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e que a gente possa trazer mais e mais material em português, trazer mais e mais, né, debates e discussões sobre a psicoterapia integrativa para que possa enriquecer a sua formação.